parentalidades no Papo de Pai Podcast. É o nosso podcast que fala sobre parentalidade como um todo. Então, as histórias de pais, mães, cuidadores, educadores, redes de apoio, profissionais, todo mundo que esteja preocupado e ocupado na criação criação e educação de uma criança, de forma consciente, presente e afetuosa. E hoje vou falar com uma convidada que traz uma história incrível e a gente também está imerso com os nossos paralelos no assunto. A gente fala um pouco sobre autismo e todos os nuances que abrange a questão do TEA. Mas antes eu queria deixar um recado aqui para você. Você está nos assistindo no YouTube, já curte esse episódio, já compartilha com alguém que já está dentro do espectro ou alguém que não esteja. É muito bom conhecer o que é o autismo. Então tenho certeza que esse episódio vai ser para você que não sabe nada e para você que já entende alguma coisa. Então compartilha, já assina o canal para receber as notificações de vídeos que a gente vai acabar postando sobre esse assunto. Se você está no Spotify, já deixa 5 estrelinhas também, que é muito importante, para a gente mostrar para esses algoritmos da internet que tem gente falando sobre parentalidade. E isso é muito importante para nós. Se você quer nos apoiar, não apenas curtindo, comentando, compartilhando nosso conteúdo, você tem a possibilidade de nos apoiar através da campanha coletiva no site apoia.se/Papo de Pai Podcast. Lá tem um descritivo onde você conseguirá da melhor maneira possível que tocar o seu coraçãozinho que você vai poder nos apoiar financeiramente. Então, vamos iniciar nosso episódio aqui com a minha querida Ingrid Monte. Querida, se apresente, fique à vontade para falar um pouquinho quem é você na fila do pão da maternidade, falar um pouquinho sobre Pedrinho, enfim, à vontade. Obrigada, Niltinho, é um prazer dizer que é meu primeiro podcast, né? O convite é muito especial porque eu acho que é mais uma oportunidade para a gente falar sobre o assunto, a conscientização e, para mim, tem uma frase que eu levo para a vida, que o diagnóstico ele não é uma sentença. Então, a partir do momento que a gente aprende que se depara, na verdade, que você está diante de um diagnóstico, o sentimento é que tua vida vai virar de cabeça para baixo. E, na verdade, ela vira. Só que depois você aprende a jogar com o jogo, né? A jogar o jogo, né? Então, assim, a minha história é uma história muito emocionante, é uma história que envolve alguns episódios da minha vida e o diagnóstico do meu filho realmente mudou tudo. Mudou o meu jeito de ser, de pensar, o valor das coisas e das pessoas e o que realmente importa. Então, hoje, eu quero estar aonde meu filho possa estar. Eu quero ter ao meu lado pessoas que queiram participar da minha vida. Então, eu posso contar um pouco Sim. como foi a trajetória do diagnóstico do meu filho. A história é um pouco longa, mas eu vou tentar aqui ser mais objetiva possível. O Pedrinho foi uma criança muito desejada, esperada, planejada e veio exatamente num momento que eu desejei. Então, assim, eu fiz o plano, com um mês eu já estava grávida. E foi uma gravidez de risco, eu acabei tendo que me afastar do trabalho. Pedrinho nasceu com 8 meses, com menos de 2 quilos. Então, aquela angústia já começou desde a gravidez, né? Então, ele nasceu, ficou 7 dias na semi-UTI. Então, eu sempre tive aquela super proteção, aquele super cuidado com ele, já pela questão da prematuridade. E aí, foi seguindo o desenvolvimento normal, brincava, interagia, sorria. Obviamente, teve alguns atrasos, mas a gente não fica muito atento a isso. Demorou um pouquinho mais para andar, muitas vezes não atendia chamados, mas é muito engraçado essa questão do autismo, nem sempre é desde do bebê, né? Às vezes a criança vem se desenvolvendo naturalmente e, de repente, pá, tem uma regressão, ou então ela deixa de seguir o percurso normal do desenvolvimento. E aí foi, 2017 ele fez 1 ano, tudo tranquilo, eu fiz aniversário de 1 ano,
convidei os amigos. Até então, nenhum tipo de suspeita. Logo, quando ele ficou em casa até os 2 anos de idade, porque ele tinha uma questão de bronquite, então eu segurei até os 2 anos para ele ir para a escola. Até então, você acha que está tudo certo. Está ali com a babá, televisão, o que eu não recomendo, né, para crianças de 2 anos, 3 anos, tá o dia inteiro na televisão. Mas quando você é pai e mãe de primeira viagem, você não espera que a televisão faça tanto mal às telas. Na verdade, a gente Sim. tem... Depois que você descobre o autismo, você fica com pavor à tela, né? E aí, aos 2 anos, o Pedrinho foi para a escola. O Pedrinho foi para a escola e tudo ia bem. Teoricamente, ia bem. Aos poucos, a gente ia percebendo que a interação era baixa. Pelas fotos da escola, todas as crianças estavam fazendo suas atividades sozinhas, mas quando era o Pedrinho, tinha sempre auxiliar do lado. Quando era a foto da equipe dos alunos, sempre era ele que estava no colo da professora, e daí deu um sinal de alerta. Epa, alguma coisa está errada, porque só meu filho está sempre com suporte. Por outro lado, a família, né, a família do esposo, que é aqui de São Paulo, também questionava muito, porque ele não respondia, porque ele não tinha interesse em interagir com os primos, e sempre aquela criança mais isoladinha, né? Mais ali no canto dele. A gente buscou a escola e a gente que procurou. Não foi a escola que procurou a gente e disse, olha, a gente está percebendo uma diferença. Não, era o contrário. A escola tentava amenizar e dizer, não, isso é normal, é desenvolvimento normal para a idade dele. Só que sempre aquele sinalzinho de alerta. E aí foi o primeiro ano de escola dele, quer dizer, ele entrou, né, com 2 anos. Só que tem um detalhe que eu pulei aí, né? Em 2017, quando ele já tinha completado o ano, no final de 2017, ele tinha 1 ano e... Ele tinha 1 ano e 6 meses. Eu recebi uma notícia que meu mundo veio abaixo. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem, meu irmão me ligou e disse, olha, a nossa mãe acabou de ser diagnosticada e ela está com um câncer, grau 3 ou 4, e ela tem 3 meses de vida. Naquele momento, eu não senti o corpo. Eu não sei explicar se era dor, medo, raiva, enfim. Então, quando ele tinha, né, 1 ano e 6 meses, por aí, 1 ano, enfim, não tinha completado 2 anos. Eu tive o diagnóstico de câncer da minha mãe. 2018 foi um ano crucial. Por quê? Porque foi o ano que praticamente eu ia me despedindo da minha mãe. Eu sabia que era o último Dia das Mães, o último aniversário, o último aniversário meu com ela, o último aniversário dele. Enfim, a vida foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu via que meu filho estava precisando de ajuda. E como lidar com tantas idas e vindas de São Paulo, Fortaleza, para cuidar da minha mãe, para aproveitar ela nesse último momento de vida e, ao mesmo tempo, tá ali. Tô aqui, filho, vamos ver o que está acontecendo. Então, não foi assim uma busca por um diagnóstico. A gente começou como todo mundo, acho que passou por isso. Ai, vai olhar se não tem problema de audição. Uhum. Ai, vai olhar se não tem alguma dificuldade motora. Enfim, você passa por várias etapas até alguém suspeitar de um autismo. E é óbvio, nós como mães e pais, a gente não quer aceitar. A gente sempre quer achar que, não, foi minha ausência. Não, porque praticamente eu desapareci durante esse ano, né? Porque eu estava vivendo a perda da minha mãe. Mas eu sabia que eu tinha que enfrentar. E em janeiro de 2019, pela primeira vez, eu levei ele para um neuropediatra. Janeiro de 2019. O neuropediatra, que é um super renomado aqui de São Paulo, ele olhou para o meu filho,
Foi uma avaliação muito no olho. Ah, mas ele gosta muito de letras, ele gosta muito de formas. Eu acho que ele tem todos os indícios que ele tem autismo. Ah, e naquela hora, eu não sentia mais meu corpo, né? Tipo, minha mãe tá morrendo, meu filho acaba de estar com suspeita de autismo. O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí você quer saber, mas tá, e agora? E agora, o que é que eu faço? Ele olhou para mim e falou, vai lá na recepção, pega o nome de 3 clínicas e me aparece aqui daqui a 6 meses. Eu fiquei tão desesperada que eu fui dar um abraço nele e ele virou para trás. E daí a importância, gente, da humanização do diagnóstico. Sim. Não é assim. Você não solta uma bomba e fecha a porta. Foi o que eu senti. E aí corri atrás de clínica. Cada clínica você não sabia o que ia fazer com teu filho. Era 10 mil reais, 12 mil reais, 14 mil reais. Eu falei, meu Deus. Quer dizer que eu vou ficar pagando essa fortuna sem saber o que meu filho tem, o que ele não tem, para daqui a 6 meses eu ter um diagnóstico? E a gente decidiu começar a intervenção. Começamos com a intervenção ABA. Isso foi em janeiro. Então, assim, fevereiro já começamos com as avaliações. E em março veio o acontecimento que foi o falecimento da minha mãe. Né? Então, eu confesso que ir para a clínica era um momento de muita dor. Porque ali eu estava vendo meu filho dentro de uma sala e, por outro lado, toda hora aquela angústia do telefone tocar. E tem uma foto até que eu mostrei para o Niltinho, muito icônica, que é o aniversário de 3 anos do meu filho. Onde está ele, o bolo, a vela e o macaquinho, sozinho, enquanto eu estava na missa de 7º dia da minha mãe. Essa foto, ela me remete muita dor, né? Porque como mãe a gente sonha, nossa, eu vou fazer o aniversário do meu filho assim, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Só que nem tudo que a gente planeja é o que é. Os planos são nossos, mas a decisão é de Deus. Se Deus te diz que você tem que passar por aquilo, esquece. E daí eu disse, eu tenho 2 escolhas. Ou eu vou me afundar, ou eu vou emergir dessa situação. Quando voltei do acontecido da missa de 7º dia da minha mãe, voltei para São Paulo, e agora vamos correr atrás de entender o que é que meu filho tem. 2 meses depois, em maio, levei ele para um psiquiatra, dessa vez não mais neuropediatra, foi um psiquiatra, que aí já, em 1 hora de consulta, ele deu o laudo. Obviamente, de novo, a gente sempre tem a esperança que não é. Ai, gente, não é. Várias vezes eu fui para a clínica com meu filho e eu falava para recepcionista, eu acho que não é. Ela falou, mas você acha que não é? Ah, eu acho que não é. Porque nós queremos nos enganar. Uhum. Mas uma coisa, gente, é que eu quero deixar bem claro aqui, que não aceitar, querer se enganar, negar é uma coisa. Isso aí é um problema seu consigo, seu com você mesmo. Agora, negar o tratamento, não dar o suporte, fingir que nada está acontecendo, aí não. Aí você está sendo, né, negligente com... negacionista, negligente e irresponsável. Fazendo mal pro seu próprio filho, né? Exatamente. E o que é mais interessante, gente, e que eu contei aqui pro Niltinho quando eu cheguei, que ele falou, nossa, falei, Niltinho, eu entendo todas as mães, porque eu também sonhei uma vida perfeita. Eu sonhava em todos os anos fazer aniversário, viajar, fazer isso, levar meu filho pro futebol, tocar, fazer ele estudar piano, como eu estudei quando era criança. E hoje eu tenho que ter uma rotina de terapias. E tá tudo bem. Mas uma coisa que eu preciso abrir meu coração aqui para vocês é... eu não julgo a mãe que tem o seu tempo para contar para as pessoas.
Eu não julgo, porque eu também tive muita dificuldade de falar. Eu tenho um filho que está dentro do espectro autista. Só para vocês entenderem, eu demorei mais de 4 anos, quase 4 anos, para contar na empresa. Aí eu trabalhava na Nestlé, na época. Eu nunca tinha comentado com ninguém da empresa que meu filho estava dentro do espectro. Era sempre situações difíceis, que eu tinha que levar ele para terapia. Às vezes tinha reunião no dia da terapia, mas eu nunca expus. E como justificar, né? Eu nunca expus essa situação para ninguém. Até que um dia, uma amiga minha tinha acabado de receber um diagnóstico. O filho dela tinha 1 ano e pouco e ela já me ligou. Ah, tudo bem, então. É que eu vi que... Desculpa. Imagina. Eu vi que você segue a maioria das pessoas que eu sigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seu filho é autista? Naquela hora, eu não tinha como mentir. E me questionei. Nossa, mas ela acabou de receber o diagnóstico e ela já está contando para todo mundo? E foi naquela hora que veio caindo as fichas. Tipo assim, minha mãe tinha muito orgulho de mim. Minha mãe sempre teve muito orgulho de mim. Eu tenho que ter orgulho do meu filho. Independente de... Não é diagnóstico que define a pessoa. E foi naquele momento que eu disse, não vou mais esconder para ninguém. Não é esconder, é tipo não dizer, omitir. Mas, gente, por favor, deixando bem claro, que na escola, nas terapeutas, isso era um assunto muito falado. Eu só não saía postando, falando ou contando para as pessoas. É fora do núcleo em si, né, que você estava inserida, escola, terapias. Todo mundo que é fora disso não precisava saber, né? Porque a gente se engana e porque a gente sempre tem a esperança que o diagnóstico vai... não é. É muito engraçado isso. E o que é mais engraçado, que eu preciso... Eu não estou deixando você falar, Imagina, né? imagina. É bom te ouvir. E o que é mais engraçado, gente, que aí veio 2019. Não, 2020. Eu perdi minha mãe em 2019. 2020, dia 15 de março. Fecha tudo, pandemia. Bateu o desespero. E agora, meu Deus, eu vou morrer. Eu passei 3 meses sem sair de casa. Eu tinha medo de morrer, deixar meu filho. E agora? E o tratamento? Vai atrasar tudo. Ele vai retroceder, ele não vai conseguir aprender a ler, ele não vai acompanhar as aulas online. Me bateu tanto medo que eu fiquei com síndrome, com crise de ansiedade. E daí, nesse momento, eu falei, não, calma. A gente vai fazer do limão uma limonada. E aí eu comecei a fazer pista visual. Para quem não sabe, pista visual é você desenhar tudo que seu filho precisa aprender. Então, eu desenhava a cara de bravo, a cara de feliz, a cara de raiva, a cara de chorando, a cara... Tinha pista visual na minha casa inteira. Como ir ao banheiro, passo a passo. O que é legal, o que não é legal. O que é certo, o que é errado. E que é importante falar aqui, gente, que você não precisa ter recursos, gastar muito dinheiro. Você pode pegar um papel, uma caneta, desenhar e fazer um material para o seu filho. Eu tinha cartolinas espalhadas na casa inteira. Você acha que eu estava preocupada se a minha casa estava bonita ou não? Eu não tenho uma casa para receber visitas. Eu tenho uma casa para cuidar do meu filho. Então, foi nesse momento também que eu criei a Sentidos e Cores. Você fala, Índia, mas o que tem a ver a empresa com o diagnóstico? Porque eu não falava sobre o autismo. E aí, o que foi que eu fiz? Já sei. Não vou falar para ninguém que meu filho é autista. Vou criar uma empresa. Vou vender produtos para autistas, para as mães, para as famílias. Mas não vou precisar falar que meu filho é autista. Mas só que as pessoas vão ligar uma coisa com a outra. Gente, olha o nível de imaturidade. Mas... E o que eu achei que ia ser só um passatempo,
acabou criando uma proporção gigante, porque foi dali que eu fui conhecendo mães do Brasil inteiro. Mães, histórias, depoimentos, assim. Eu tenho 2 grupos de mães que a gente se ajuda, uma chora, outra fala, outra dá dica. E aí, a Sentidos e Cores, para mim, você fala, pô, é minha fonte de renda? Não, eu trabalho no mundo corporativo ainda. Mas é minha missão de vida. Porque através dessa empresa foi onde eu consegui falar mais sobre autismo, conhecer o que era autismo, ter contato com pessoas da área, psicólogos, médicos, professores. Então, assim, quando você começa a abrir o teu universo, tua visão de mundo, você vai quebrando aqueles medos, aqueles muros que é tão estigmatizado. E ao mesmo tempo, né, você vai conhecendo, vai se abraçando, vai se acolhendo. Então toda essa informação que você precisava, todo esse acolhimento que você precisava, você de certa forma abriu a empresa para minimamente falando, né, para você se refugiar do mundo, mas foi um momento tão incrível que você se encontrou. E o mais importante, a partir disso, você conseguiu acolher e abraçar muitas outras famílias que precisavam desse apoio também, que é justamente a questão do diagnóstico, que não, a maioria dos profissionais não tem o jeito de conversar, não tem a humanidade para poder falar sobre determinados assuntos. Ainda mais falando numa sociedade que está estigmatizada, que a deficiência é o que limita a deficiência. Lógico, existem limites, sim, existem situações que não poderão ser avançadas, mas minimamente podem ser alcançadas. Então, o importante é o mundo ser visto para essas pessoas. Eu até brinco, né, que o Arthur, para mim, o Arthur, meu filho mais velho, ele é autista. Ele enxerga o mundo da maneira que todo mundo deveria enxergar. Sem filtros, real, se ele gosta, se não gosta, não precisa fazer média, não precisa. Se eu não quero abraçar, eu não vou abraçar. Né? Porque eu tenho que fazer isso só por costumes sociais. Então eu vejo, eles enxergam o mundo de uma forma que nós nunca vamos enxergar. Né? Então, os normais, com muitas aspas, são eles. Nós que somos os anormais. Né? Nós que usamos essas máscaras sociais, nós que nos moldamos para caber em lugares que claramente não é para gente. Então eu vejo dessa forma. E a criação da Sentidos e Cores vem de encontro a isso. Muita gente, com certeza, você deve receber relatos do Brasil, do mundo inteiro, falando exatamente. Eu estava no momento que recebi o diagnóstico e o que eu faço da minha vida, e peguei o celular e te encontrei. Né? Então é muito bacana. Então isso que você me disse, falou pra gente, é um legado gigantesco, não apenas para você, mas para o mundo. E tenho certeza que Pedrinho se orgulha disso, mesmo não falando claramente, mas o olhar dele, com certeza, você consegue enxergar toda essa gratidão. E é tão engraçado, né, que, obviamente, gente, os relatos que eu recebo como você falou, não só do Brasil, mas já tive relatos de pessoas de outros lugares do mundo, mas pessoas que falam em suicídio, não estou suportando a situação. Eu falo, vem cá, deixa eu te contar a minha história. Eu passei por isso, por isso, por isso. E aí eu acolho a pessoa. Tem pessoas que me mandam fotos, às vezes, eu sou autista, sei lá, meu noivo me largou e manda uma foto com o pulso todo cortado. Então, assim, quem pensa que isso aqui é um trabalho tradicional, não é. A gente lida com vidas, a gente lida com dor, a gente lida com a responsabilidade do acolhimento. Então, por exemplo, eu tenho produtos que várias vezes tiveram empresas, inclusive de fora, falaram, deixa eu revender para você. Para você não, eu quero revender essas tuas pulseiras, eu quero revender o teu produto. E eu falo, você vai me desculpar, mas não, porque não é sobre dinheiro.
Porque uma coisa é eu saber que eu vou conseguir entregar para a mãe um produto que ela precisa, a um preço acessível, que ela pode pagar, parcelar dentro das condições dela. E muitas vezes tiveram casos que eu mesma falei, mãezinha, ó, abençoa uma criança com esse produto que vê o tamanho errado, eu vou te mandar o tamanho certo, porque eu lido com humanidade. Então, quando você se perde, o teu propósito se perde. Então, eu tenho muita consciência e, como diz, como ser humano, da minha missão, como mãe do Pedrinho e como inspiração para todas essas mães. Eu não tenho clientes, eu tenho amigas. Amigas que, às vezes, de madrugada estão desesperadas, falam, eu quero ajuda. Acabei de receber o diagnóstico, a minha sogra fala que é coisa da minha cabeça, o pai não aceita, meu marido me largou. Gente, são histórias inacreditáveis. Inclusive, eu acho que cada história contada dava um livro. E aí você começa a repensar o conceito da tua vida. Será que é importante mesmo eu fazer uma festa luxuosa para chamar os amiguinhos, para bater foto? Ou será que é importante eu pegar meu filho e dizer, meu filho, vamos passar o dia tomando banho de piscina, ou vamos para um parquinho, vamos para a pracinha? Quantas vezes a gente fez isso? Precisava de dinheiro? Não. A gente ia para a pracinha, brincava de selva, desculpa, eu estou batendo no microfone, de selva, levava vassoura, pá, e todo mundo ficava olhando, esses loucos aqui estão fazendo na praça. A gente ficava cavando, né? Às vezes ele via aquele largados e pelados. E ele queria brincar de selva. E aí você começa a ver que é muito pouco para ser feliz. E isso ajuda no desenvolvimento da criança. Não é você encher de brinquedos de lojas caras, brinquedos de 300, 400 reais. É tanto que se você entrar na Sentidos e Cores, você vai ver brinquedos super, super acessíveis. E funcionais. Funcionais, porque tudo tem uma função. Posso mostrar um exemplo? Pode. Um exemplo. Por exemplo, isso aqui, se você não tem um filho, se você tem um filho típico, você vai achar que isso aqui é só um cano. Para que serve esse cano? Para nada. Mas se você tem um filho que tem ansiedade, você vai saber que ele vai puxar isso aqui, ele vai mexer, ele vai morder. E daí, eu posso comprar isso aqui em qualquer lugar? Eu posso trazer da China, sabendo que meu filho vai botar na boca? Não. E daí a minha preocupação, eu prefiro não ter o produto do que ter um produto de qualidade duvidosa. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo muito, né? As mães me cobram, por que você não tem abafador? Por que você não tem mordedores? Eu falei, porque eu ainda não consegui comprar de onde eu queria. Porque é uma responsabilidade, gente. Essas crianças, nossas crianças, elas colocam tudo na boca. Então, você não pode colocar qualquer material. E ter essa consciência é fundamental, né? Eu não estou fazendo propaganda da loja, tá? Mas eu preciso dar o exemplo. Por que é importante? E daí, quando você vai lá e pesquisa preço, você vai dizer, mas isso aqui... mas aí você pega o cordão da identificação, se enganchar, a criança não morre enforcada. Porque tem uma trava de segurança que só sendo mãe de uma criança atípica vai se atentar. Sim. Tem um material que não arranha, porque nossas crianças são sensíveis. E por aí vai. E assim também, eu também não posso deixar de mostrar a pulseirinha, que é o xodó da Sentidos e Cores. Eu passei mais de um ano desenvolvendo essa pulseira. Conversei com várias pessoas que me ajudaram, a Cacá, autistólogos, a doutora Débora Kestes, que é uma querida, Juliana Moura, que é uma psicóloga também super renomada, a Neuropsicolux também. São essas grandes, né, pessoas que estão aí para ajudar nossos filhos. E dentro dessa pulseira com QR Code, tem todos os detalhes. Se a criança é verbal, não é verbal, se ela se comunica por Libra, por PECs. PECs, para quem não sabe, são os materiais, né? E as pessoas falam, nossa, mas por que você não fez um tamanho único? Porque se eu te botasse uma abotoadura aqui, ia machucar a criança.
Então, eu prefiro pagar mais caro, fazer vários tamanhos, mas eu vou ter a garantia que aquela criança não vai estar sendo torturada. Uhum. Assim, parece bobagem. E assim, né, a gente tirar inúmeras cópias de laudo e deixar no carro, deixar em casa, deixar na carteira, deixar na mala, porque em algum momento você vai esquecer, Não né? dá para andar com os laudos, E né? não dá, e vai tirar cópia autenticada, e tudo tem um custo. E quando eu vi essa pulseira, achei de uma sensacionalidade incrível. E só abrindo um parêntese rápido, né, você falando dos presentes caros, eu e minha esposa, quando a gente leva, não só o Arthur, mas quando a gente tá com as crianças em consulta médica ou na terapia do Arthur, vejo as crianças lá com um tablet, com o celular na mão. Aí as pessoas olham pra gente e tá brincando de pedra, papel, tesoura, brincando de par ou ímpar. Coisas tão simples, né? E, nossa, que coisa de maluco, né? E não, a gente vê nos olhos das pessoas o olhar de julgamento, o olhar incrédulo. Nossa, que pais são esses, né? E automaticamente, às vezes, a criança está com o celular, o pai ou a mãe está no outro lá e não tem conexão com o filho, né? Aí eu te pergunto, o que adianta levar para terapia? Isso me deixa enlouquecida. Tá na terapia e a mãe deixa a criança no tablet, no celular. Gente, já está comprovado. As telas não são benéficas para a criança. E é óbvio que a gente não vai ter como tirar 100%. Então, assim, você escolhe os momentos, né? Se você está num restaurante, você precisa comer, tal, tudo bem. Mas no dia a dia, você tem que evitar, trocar a senha. E, gente, eu não posso deixar de falar esse assunto aqui, porque é super importante e tem impactado a minha vida. Existe muita pegadinha na internet. Às vezes você acha que seu filho está vendo a Turma da Mônica, mas ele está vendo a Turma da Mônica meme. Você acha que ele está vendo Peppa Pig, mas ele está vendo Peppa Pig zoeira. Você acha que ele está vendo um desenho animado inofensivo? E quando você vai ver, o teu filho começa a falar palavrões, agressividade e ter atitudes que fala, mas onde que foi que ele aprendeu isso? E incrível, por mais que ele esteja ali dentro do espectro, eles são espertos. Muito. O meu, ele já sabe. Quando eu tô chegando, ele vai lá e troca o canal. Eu falo, bora, Pedrinho, você tava assistindo o quê? Aí também eles têm uma dificuldade de mentir, né? Eu tava vendo Peppa Pig zoeira. Gente, eu quero morrer. Fala. Eles não mentem. E assim, eu fico desesperado, porque se qualquer pessoa que passa, acha que ele tá vendo Peppa Pig. Uhum. Mas não. É a Peppa Pig nociva, que fala palavrão, que bate no papai, que chama o amiguinho de idiota. E nossos filhos não vão ter muito filtro com isso, né? Tem essa dificuldade de filtrar. Isso me deixa preocupada. E infelizmente, eu já tentei, não sei se vocês sabem de alguma maneira, mas de tentar bloquear isso no YouTube, eu já... É muito complicado. Porque a partir do momento que você procura um conteúdo, automaticamente vai dar sugestão de coisas parecidas. E você bloqueia automaticamente vai aparecer coisas parecidas com aquilo que você bloqueou. E vai chegar um momento que você vai deixar de lado, porque você já bloqueou tanta coisa e continua aparecendo. E não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Na verdade... A gente... Assim, o fim é não dar telas para criança. Não dar telas para criança, mas... Ou ser algo muito bem supervisionado. Né? Eu confesso que em casa as crianças assistem telas através da televisão. Sim. Né? E a gente faz uma curadoria, muitas vezes a gente senta para assistir, a gente vê como que é, mas mesmo assim passa algumas coisas, né? As crianças às vezes falam assim, agora esse desenho é da Peppa engraçada. Aí você vai assistir, tem algumas coisinhas que não são tão legais maldade assim. Com as nossas crianças, né? Isso, né? Então tem essas pegadinhas, tem essa... como as pessoas fazem coisas para prejudicar. Para burlar, né, o aprendizado. E acaba utilizando de personagens, utilizando de cores, utilizando de sentimentos que crianças são palatáveis a estar consumindo aquele conteúdo. Isso é muito, muito triste. Isso tem sido um problema para mim, assim, ultimamente, né? A gente está meio que traumatizado, quer trocar a senha de todo o celular, porque às vezes você deu uma vacilada, o celular, você vai ver, ele já está no banheiro com o celular.
E uma observação que você fez, que eu também preciso reforçar, gente, brinquedo caro. Gente, por R$ 400 você compra vários brinquedos. Você não precisa de brinquedo. Pega lá pega do macarrão, pega os algodões coloridos, compra corante. Foi assim que eu ajudei meu filho a fazer a pega. Então, assim, gente, para você fazer a terapia da tua criança, você pode fazer com coisas que você tem em casa. Então, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Entendemos que no nosso país, infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso à terapia. E até falo aqui, eu vou até falar um nome que eu sou muito fã, que é a dona da Sorridentes, né? Que é a Carla Sarni. Ela criou a Sorridentes, que é o acesso à odontologia para a classe C e D. E aí ela tem a parte de oftalmologia, enfim, ela tem alguns empreendimentos. E eu falei um dia para ela que o meu sonho é que um dia tenha uma rede de clínicas acessíveis para que as pessoas tenham condições de tratarem seus filhos. Porque a terapia faz a diferença. Com 1 ano de terapia, meu filho praticamente já tinha sanado os atrasos. Aí você vai me perguntar, mas sanar os atrasos quer dizer sair do espectro? Será que a gente vai entrar nessa polêmica? E tem gente que ainda acredita que isso possa acontecer, né? Só que aí você zera os atrasos, mas aí vem o TDAH, vem a hiperatividade. Você começa a observar o comportamental, né? Ansiedade. E aí que tá o X da questão. E o quanto nós, a sociedade em si, escola também, muitas vezes não está preparado para acolher essas crianças, né? Exato. Você tocou em outro ponto. Olha, eu acho que a gente tinha que ter 2 podcasts, viu? Já fica o convite para a parte 2. Ai, que delícia! Não, gente, na verdade são muitos temas polêmicos, né? Eu acho que a gente ficaria aqui a tarde inteira falando sobre isso, né? Questão da escola. Chega final do ano, principalmente quando a criança vai sair da pré-escola para a escola maior, né? Aí bate aquele medo. Aconteceu comigo, tá, gente? Esse ano. Bate aquele medo. E agora? E a opção que eu tive foi que ele fosse para uma escola que fosse a maioria dos amiguinhos dele. E tinha uma escola que iam 6 da sala dele. Falei, não tem nem o que pensar. Vou colocar meu filho nessa escola. Tipo, ia pagar o dobro do preço. Meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Mas a gente dá um jeito, né? E aí, liguei para a escola, eles foram muito solícitos. Vem aqui conhecer. E eu, nossa, até me senti assim, né? Olha! Aí cheguei lá, me apresentaram a escola inteira, bababá. Quando foi na hora de sentar com a coordenadora, eu falei para ela, deixa eu te falar, tem um detalhe. O meu filho, ele tá dentro do espectro autista. Ele é como se fosse o Asperger, né? Que é funcional, né? Ele já sabe ler. Nossa, eu senti a cara dela assim, ó, caiu. Ela falou, olha, então, porque aqui a gente não pode ter mais do que uma criança por sala de aula. E o ponto é que, além disso, eles não aceitam a atendente terapêutica. Essa escola, uma escola grande, não aceita que meu filho tenha uma atendente terapêutica para ajudar, auxiliar nas atividades. Que, na verdade, a lei diz que ele tem o direito. Ele tem o direito, independente de quantas crianças estejam na sala. Exato. Muitas vezes é a escola que deveria pagar, né? Mas mesmo a mãe pagando, a escola não aceita. E aí, quando ela deu essa negativa para mim, era tipo 9h30 da manhã, 10 horas, eu tinha uma reunião, uma call na empresa. Eu fui para casa tão arrasada. Eu não falei nada na call. Eu só chorava. Como assim? Como assim? Como ela pode falar porque não vai aceitar meu filho? Como assim? Ela não conhece meu filho. Ela não pode. Gente,
Nesse dia também, meu mundo... Desaba, né? Você fica sem chão. E aí, é por isso que muitas vezes as mães não falam. Esconde. Aí a escola às vezes vai saber quando a criança já está dentro. Uhum. E tiveram casos que a mãe não falou. E aí quando a criança já está na turma, você vai ver, tem 2, 3, 4 crianças. Por quê? Por vergonha, por medo de rejeição, por isso, por aquilo. Mas eu acho que ela sentiu, né? Eu falei, olha, não é a lei diz o contrário. E aí, quando acabou minha reunião, o telefone estava tocando, era a escola. Dizendo que tinha reavaliado, tal. Veja bem, né? Veja bem, a gente resolveu aceitar seu filho. Ai, juro. Falei, respira, não pira e vai. Meu orgulho de mãe dizia, obrigada, querida, eu não quero mais. Mas pensando no bem-estar da criança que vai estar no ambiente com pessoas, com crianças conhecidas. Eu engoli, Uhum. engoli esse... Não é um sapo, né? Eu engoli um brejo. É. E foi. E a gente vai acompanhando, a criança está indo bem. Ele já era alfabetizado, porque a gente alfabetizou ele na pandemia. E a escola vai levando. A primeira escola, que é a escola que ele estudou, que foi a escola Dimensão, que eu tenho que citar o nome, porque é uma escola super acolhedora, que fica ali na Nanuque. Tô fazendo propaganda, desculpa aí, Nilton, não combinei com você. Mas eu acho que a escola que é assim merece ser destacada. Nossa, a escola foi super acolhedora, a professora fez curso de ABA, que é a terapia comportamental, a fono entrou caso adentro, depois eu contratei a própria fono da escola, que também fez curso de ABA. Eu fui acolhida, eu fui abraçada de todos os lados. Porque eu estava ali, ó, num momento difícil, no luto da minha mãe, no luto do diagnóstico, e a escola me abraçou. E eu tenho, assim, uma gratidão, que eu diria, meu Deus, se eu tivesse grana, eu investia para essa escola ter mais séries, né? Porque escolas iguais a essa, eu tinha, é difícil. Muito difícil, né? E a gente teve... A dificuldade que a gente teve em relação à escola, eu lembro muito bem o quanto que a gente se pega de surpreso, né? Quando a escola, nossa, te mostra um mundo e te coloca lá no pedestal. Eu lembro que Arthur tinha acabado de nascer e recebi o convite, não convite não, tava me seguindo no Instagram uma escola lá de São Sebastião. Assim, poxa vida, né? Cidade pequena, ó, meu filho nasceu, já estão oferecendo o berçário, né? Em uma escola particular. Enfim, a gente conhecia os donos, né, de vista. Tá, aí chegou um momento que o Arthur, ele foi pra escola já com 2 anos. Com 2 anos e pouquinho, né? 2 anos e meio. E a gente suspeitava que tinha algo, né? A gente tinha esse Gisele muito mais do que eu. Eu pensava assim, é o tempo dele, né? É o jeito dele, né? Ninguém é igual, então O que tinha de é característica, assim, que você... a questão de não olhar, de não responder a comandos, e quando falava com você ele ficava assim, mas ele tava, eu tô aqui, ele ficava assim, ele me ouvia, mas não me via. A questão de brincar com brinquedos de forma não convencional, Não funcional. virar o Velotrol, ficar rodando a roda, empilhar coisas, andar na ponta dos pés, ficava com um paninho na mão e perguntava para ele o que que era, assim, um pano. Não era nada específico, né? Então tinha esses detalhes, né? E Gisele, ela pesquisou e viu, nossa, tô vendo que o meu filho é Asperger. Eu assim, tá, então vamos procurar profissionais para tentar entender, principalmente para a gente saber como lidar com ele, né? Em nenhum momento eu nunca fui contra o achismo da minha esposa ou procurando pelo em ovo, que muitas pessoas até da própria família estavam falando, estão
procurando coisa que onde não tem. E o Arthur foi para a escola, né? A gente tinha essa suspeita de alguma coisa. E na escola, quando a gente recebia as fotos, os vídeos, via que o Arthur ou estava isolado, né? Assim, poxa, estão isolando meu filho. E isso já... Mas perguntavam, não, ele é super participativo no mundinho dele. Mas um fato bem interessante, que a professora ela tinha saído de licença, sem licença maternidade, tinha ficado um período fora da escola, e ela dava aula de inglês. E nesse período eles não tiveram inglês, que juntou com férias. Aí quando voltou, ela dando a aula dela, o Arthur com dificuldade de não ficar sentado, ficava andando pela sala, ficava num canto, lendo os livros, brincando com os brinquedos. Ela falando assim, o que é azul em inglês? O que é amarelo em inglês? Ele lá falava, virava e falava. E não estava junto, não estava prestando atenção. Aí a escola chamou a gente, a gente tem essa suspeita que o Arthur esteja dentro do espectro autista. A gente indicou um psicólogo, indicou para procurar um neuropediatra. Falei assim, pronto, já temos um nome, né? É autismo. Tá, agora vamos ver o que é autismo. Porque, para mim, autismo sempre foi uma doença em que as pessoas ficavam lá se movimentando para frente e para trás, tem dificuldade em aprender coisas, mas meu filho sabe constelações de planetas, sabe sistema solar, sabe, com 2 anos sabia placas de trânsito. Altas habilidades. Mais do que qualquer adulto. E assim, poxa, meu filho só é uma pessoa inteligente, né? Eu lembro que o Gisele falou assim, mas você fica ensinando as coisas para ele. Falei, a partir do momento que eu perceber que ele não tá nem aí, eu colocava um conteúdo, eu vi o interesse dele, então vamos falar, vamos aprender. E quando a gente procurou a neuropediatra, a psicopedagoga, na verdade, ela abriu um mundo pra gente de uma forma totalmente acolhedora e assim, puxa, se todos os profissionais fossem assim. Sorte sua. A gente passou por 3 neuros e não digo que um tão ruim quanto o outro, porque o primeiro só queria dopar meu filho, dar uns remédios, meu filho ficava grogue e não é isso. O segundo até que foi mais profissional, mas muito profissional pro meu gosto. Né? E relatou um monte de profissionais pra gente procurar, tá certo? A gente tem que investigar. E no terceiro, que realmente, depois de um calhamaço de receitas, laudo propriamente dito, mas de escritos dos médicos, né? Aí o médico assim, poxa, mas você tá com isso aqui tudo, né? E eu lembro que a gente foi com as crianças no médico. Eu fiquei com os 3 do lado de fora e Gisele entrou com o Arthur. E naquele dia, o Arthur sentou, ficou comportado, ficou assim olhando pro médico. Em qualquer outro momento, não, seu filho não é autista. Como a maioria dos profissionais falava que meu filho não era. E ele assim, eu vou laudar ele por causa desse calhamaço que você me trouxe aqui, essa pasta cheia de documentos. Como ninguém ainda laudou ele? E é importante ter o laudo, agora você vai poder correr atrás de políticas públicas, você vai ter direito a alguma série de benefícios, algumas coisas que vão permitir que seu filho seja muito bem acolhido e assistido pela sociedade. E assim, não teve realmente, um neuropediatra que nos acolhesse e falasse, é isso aqui não é genético, ou isso aqui é genético, isso aqui é o que acontece, o que não acontece. Muita coisa a gente foi aprendendo correndo atrás. Né, sobre poda neural, tentar entender coisas, conceitos, temas, termos que fica muito aquém da sociedade. Né? A questão do luto do filho idealizado. Né? Ninguém sonha assim, quero ter um filho que seja cadeirante, ou que nasça sem uma perna, ou que seja autista. Ninguém sonha com isso. Mas a partir do momento que nasce um filho, a gente enxerga, ressignifica o mundo e vê o quão importante é a gente olhar para si e ver o quanto a gente estávamos só de passagem aqui, que agora sim a gente tem uma função para esse mundo, uma missão e de certa forma eu e Gisele a gente sai para mudar minimamente o mundo que vai acolher meu filho, vai receber meu filho. Né? E eu falo dessa forma porque os meus filhos daqui a pouco estão convivendo com seu filho, vão estar convivendo com os filhos de quem está nos vendo, nos ouvindo.
E que bom que tenha pais que tenham essa preocupação, né? Do que simplesmente só estejam de passagem por aqui sem deixar nenhum legado, né? Eu falo que se a gente for recordar da nossa turma da primeira série, a gente vai lembrar de 3, 4, e olhe lá. Então, a grande maioria só tá de massa de manobra mesmo, só tá de passagem. Ninguém fez sentido na vida do outro. Então, os meus filhos, o meu filho em especial, me fez ter sentido na vida, ter sentido no mundo e que eu preciso mudar algumas coisas para poder acolher. E esse mundo que eu quero mudar, eu já estou preparando filhos melhores para esse mundo que será mudado lá na frente. E eles sim terão melhores condições para ir mudando cada vez melhor até chegar um ponto que realmente é um mundo, hoje é utópico, mas para meus netos talvez não seja, né? Então, ter pessoas igual você que faz a diferença no mundo é extremamente essencial. Ai, que lindo. Eu acho que aqui, quando a gente conversa, você sente o que eu sinto o que você sente, e, na verdade, todas as histórias, elas se convergem Sim. para o mesmo ponto, né? Eu acho que assunto não faltaria aqui para a gente debater. Eu acho que é a questão da aceitação, né? Que também tive a dificuldade. Admiro quem às vezes aceita mais rápido, mas às vezes não age, porque a aceitação sem ação não adianta. Eu acho que tem essa questão da aceitação. Eu acho que tem que respeitar o processo, mas a partir do momento que você fala da situação do seu filho, você tem que conscientizar as pessoas, né? Porque o que é normal para você não é para os outros, né? E por mais que seja família, um irmão, um pai, aquela situação de, meu Deus, mas o menino não para quieto. Ai, meu Deus, olha, vai subir ali. Gente, olha, ele é assim. Não adianta você falar e dizer assim, vem aqui com o titio, titio vai conversar com você. Não, gente, não tem vem aqui com o titio. Meu filho tem hiperatividade. E hoje eu quero estar nos locais onde eu sou aceita juntamente com meu filho. Então eu não estou mais preocupada se eu vou estar, sei lá, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Se eu vou estar em Dubai ou se eu vou estar numa barraca de praia lá no interiorzinho. Eu quero que ele esteja feliz. Uhum. Porque a felicidade dele é a minha. E aí você começa a ver que tudo na vida não passa de um monte de futilidade. Exatamente. Às vezes, ele colocar uma fantasia que no começo ele não conseguia colocar por sensibilidade ou porque ele achava estranho, né? Porque nossos filhos, pelo menos o meu é assim, se é o dia das crianças irem de fantasia, de vermelho, vamos supor. Ah, hoje é o dia do vermelho. Ele chega lá de farda, tem que voltar, porque ele não entra de farda. Porque a gente sabe que tem flexibilidade mental. Eu acho que a nossa luta está apenas começando. Tem muito que ser feito, tem muito que ser conscientizado. Eu demorei a falar, mas a partir do momento que eu decidi falar, eu quero falar para o mundo. É para as né, para o podcast, é para a televisão, seja lá numa palestra, numa igreja. Mas eu quero falar para as pessoas que tenham mais empatia. Nós, mães, pais de crianças atípicas, vivemos uma situação equivalente a um soldado de guerra, porque nós sentimos cansaço, exaustão. Tem horas que a gente olha assim, puxa, eu queria só que meu filho ficasse quietinho aqui, almoçasse. Não, não é do jeito que a gente quer. Mais empatia, menos olhares, menos julgamentos. A gente precisa de uma sociedade consciente. Pessoas que entendam pessoas. E que a gente saiba como educar nossos filhos para serem inclusivos, acolhedor. E não para julgar. Sabe? Eu não sei quanto está o nosso tempo aí. Mas eu vou fazer uma observação que eu achei engraçada, né? Eu trabalho muito a independência do meu filho.
eu trabalho muito a independência do meu filho. E aí, de um tempo para cá, tenho estimulado muito ele descer no prédio. Ele descer sozinho. Então, ele desce, ele brinca, ele sobe. Ele desce, ele brinca, ele sobe. Sempre ele tem as mães ali que já conhece, acolhe, pá. Beleza. Aí aconteceu uma situação que, nesse dia, ele foi na casa de um amiguinho. Ele tem um amigo que ele ama. Não sei, ele ama esse menino. E aí ele foi na casa desse amigo, bateu na porta, e a criança estava doente, com a mãe tentando colocar a criança para dormir. E o que é que a mãe falou? Não vou abrir, porque meu filho está doente, ele não vai poder brincar com você. E aí meu filho não entendeu, porque a gente não entende. Quem dirá uma criança atípica bater na porta e a pessoa não abrir a porta. E ele chutou a porta, falou, é mentira, você não está doente. E daí, nesse dia, eu não estava em casa, ele estava em casa com o pai. Eu estava na rua e eu recebo um texto enorme. Ah, seu filho veio aqui, chutou a porta, xingou, ele não quis entender. E eu espero que isso nunca mais aconteça. Aí, imagina, eu podia estar fazendo a melhor coisa do mundo, mas aquela mensagem já acabou com o meu dia. Aí, quer dizer, dá vontade de dizer assim, custava ter aberto a bendita da porta. Nem que fosse para dizer, Pedrinho, ele não vai poder brincar com você porque ele está doente. Não. Não abriu a porta para a criança. É claro, né? Eu fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram e aqui lá tem alguém do prédio que segue. E aí sempre tem aquela que fala, mas ele incomodou, será que não sei o quê. Aí, infelizmente, por essa atitude, eu agora não tenho deixado mais meu filho descer sozinho. Porque eu não sei se ele vai fazer isso de novo. E aí eu tenho que cortar o fluxo da independência que eu já estava estimulando nele. Que estava avançando, né? Que estava avançando. E aí ele fica, mamãe, eu posso descer sozinho? Dói. Muito, né? Não dói. Porque o que pro outro é normal, pra gente é uma vitória. Meu filho descer sozinho no prédio, pegar o elevador, falar com os amiguinhos, interagir e voltar para casa é uma vitória. Isso foi uma situação. Eu vou contar só mais uma situação que foi uma mãe que me comentou assim, olha, é porque ele uma vez chegou aqui na piscina, tirou o short e ficou tomando banho só de cueca. A minha filha ficou apavorada e saiu correndo. Cara, uma criança de 6 anos tomar banho de cueca, as pessoas vão sair correndo apavorada? Tudo bem, não é adequado? Não é adequado. Mas é óbvio que ele não colocou um calção de banho, porque ele sabia que se ele descesse de calção de banho, eu não ia deixar ele descer. Vai para a piscina. Aí o que ele fez? Tirou o short e foi tomar banho de cueca. E uma mãe olhar para mim e dizer, olha, eu acho que você devia descer mais com seu filho, porque ele estava tomando banho de cueca. Minha filha ficou assustada. Em vez de se preocupar, uma criança sozinha numa piscina, que é perigoso, não. É porque estava de cueca e assustou minha filha. Né? Porque ele sabe nadar, graças a Deus, ele sempre... Valores, né? Valores. Falei, tá bom. Tomara que ela nunca veja ninguém de cueca mais na frente, né? E detalhe, né? Praia e piscina, biquíni e sunga, nada mais é do que uma roupa de baixo. E aí, como mãe, eu fico, não sei nem o que eu tô fazendo aqui ouvindo isso. Então, se aqui não é o meu espaço, eu vou para outro espaço. Bem isso. O papo é bom, né? Eu só queria dar uns valores aqui. Queria falar que a gente está com apoio. Você coloca o emblema da Maloca, por gentileza? A Maloca, ela tem a sua essência 3 pilares: arte, conscientização e moda. Seus ideais são ligados diretamente com a valorização dos diversos movimentos artísticos, como skate, grafite, tatuagem, hip hop, entre outros.
possui o objetivo de contribuir com a valorização da cultura vinda das periferias, subúrbios e aqueles que fazem acontecer. Grandes talentos com muito a ser mostrado, mas muitas vezes marginalizados e discriminados. A Maloca tem a te oferecer não apenas camisas ou produtos de outras peças de roupas, em forma de expressar a sua paixão pela arte e um grito de basta contra toda forma de discriminação, isso acompanhado de muita personalidade, autenticidade e estilo. E isso é o que o Papo de Pai Podcast também acredita, e vai de encontro a uma parentalidade presente, afetiva e consciente. Então conheça mais da Maloca acessando no Instagram o @maloca.wear. E além da Maloca, a gente, a partir de hoje, também estamos contando com a Sentido e Cores. Ah, com certeza. Vai nos apoiar aqui, fico muito feliz. Além disso, nós temos o apoio do Amor em Pote. Que delícia. O Amor em Pote é uma empresa que faz doces e geleias. Meu filho ama geleia. Doces e geleias artesanais, que é simplesmente maravilhoso. É minha esposa que faz. Não é porque é minha esposa que faz, não é mas... Tá na sua presença não, né? Não é por causa disso. Mas deixa eu ver isso aí, eu tô ansiosa. Ó, uma pequena cortesia. Ai, que delícia. Um presentinho pra você. Não dá pra fazer dieta, gente. Banoffee? É uma banoffee incrível. Isso aqui eu tenho que comer escondida, porque se o Pedrinho ver, meu amigo, ele se esconde. Eu tô na geladeira. Ai, que delícia. Tem uma colherzinha pra eu provar? Faltou a colher. Faltou a colher, não, porque a gente tem que provar assim, já ao vivo, né? Mas, ó, particularmente é o meu favorito. Uma delícia. Já bicando pra vocês não pedirem um pedaço. O Amor em Parabéns. Pote no Instagram é Amor em Pote e 2 E's no final. Lá terá todos os quitutes, as fotos de todos os doces quitutes que minha esposa faz. Então, a gente está em São Sebastião, mas em breve a gente está nesse Brasilzão todo. Sem dúvida, sem dúvida. E agora a gente já fica o convite para uma parte 2. Ah, legal. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Sentido e Cores, né? Que a gente está contando a partir de hoje com o apoio de você, da empresa, para a gente normalizar, não seria a palavra, mas naturalizar o autismo, naturalizar a empatia, naturalizar a essência do quanto é importante a gente acolher o próximo. Queria que você falasse um pouquinho mais. Tá. Acabei que falei das Sentidos e Cores no meio da entrevista, né? Porque uma coisa puxa a outra, tem a ver com a minha história. É uma empresa que começou pela minha dificuldade de falar sobre o autismo, e daí eu comecei a criar produtos que trabalhassem com inclusão. Então, assim, uma coisa que eu tenho muita preocupação é na qualidade do produto. O produto tem que ter certificação, eu tenho que ter a segurança que a criança não vai colocar na boca, engolir uma peça. Então, assim, eu prefiro não ter do que ter algo que possa vir a prejudicar as nossas crianças. Então, assim, o nosso queridinho é o cordão de identificação, como eu falei para vocês. Tem a trava de segurança, que eu tenho todo esse zelo para a criança não se enforcar. E também um material que é uma seda, como se fosse seda e cetim, para não ter aquela sensibilidade de machucar a criança. Temos brinquedos sensoriais, que são brinquedos que você trabalha. Eu posso abrir aqui? Eu trouxe um presente para você. O presente é você que abre, né? É mesmo. Ó. Aí, ó. Caixa linda, incrível. Licença. Opa! Uau. Olha só. A gente tem chaveiros, bottoms, pin. Oh, que legal. E a gente tem alguns parceiros bem legais. Por exemplo, o Bondinho do Pão de Açúcar é nosso parceiro. Então, cada pessoa que chega lá ganha esse crachá do girassol no Bondinho do Pão de Açúcar, que é para identificação de pessoas com deficiências não visíveis, né? Uhum. E os brinquedos sensoriais, como eu falei para vocês, todos os brinquedos com fabricação e selo do Imetro, que trabalha a coordenação motora, trabalha o alívio do estresse. E as pulseirinhas, que são as nossas pulseiras com QR Code, que você consegue colocar os dados
da família, dados de saúde, se tem diabetes, tem epilepsia, medicação, horário da medicação. E é uma pulseira que vai estar em constante atualização. Eu tenho muito carinho por essa pulseira. É por isso que eu não quero deixar na mão de ninguém, porque enquanto está na minha mão, eu estou ali acolhendo as mãezinhas, Sim. explicando. E agora a gente vai estar lançando essa que é azul marinho e essa que é rosa, porque se você perceber, essa só tem SOS, porque todas as crianças têm o risco de se perder, né? É sempre bom a identificação. E a gente tem os modelos de autismo, girassol, enfim. São várias pulseiras e vários tamanhos. Ou seja, a gente não usa abotoadura. É assim que se fala? Abotoadura? Assim, a botoadura também é do terno, Do né? terno, né? É. Enfim, para não machucar a criança. E a gente tem Os adesivos, os gostei bastante, adesivos, colocar no carro. bem legal. E é isso, gente. A nossa intenção é falar com a mãe na linguagem que ela entende, né? Porque trabalhar com autismo não é brincadeira, é uma coisa muito séria, né? Não é. Você tem que entender do que você está falando, você tem que passar pela dor que aquela mãe está passando. E muitas vezes o familiar, um parente, um amigo, vai para o aniversário. Nossa, eu tenho um aniversário para ir, tá dentro do espectro autista. Eu não sei o que dá para criança, então eu acho que a Sentidos e Cores aí tem uma gama de produtos que com certeza as mães vão adorar. A gente está aí desde 2020. É uma missão, é um propósito de vida, como eu falei para você. Eu não vivo só da empresa, eu tenho também meu trabalho no mundo corporativo, mas isso aqui é uma missão. E a partir do momento que você define a tua missão, o teu propósito, pode vir tempestade, pode vir trovoadas, pode vir tudo, mas você não desiste porque você sabe que o teu impacto, o impacto social e humano daquele negócio é maior do que tudo. Então, assim, eu quero ainda ter vários tipos de produtos, mas sempre acessíveis, tá? Sempre acessíveis, porque a pior dor de uma mãe é você saber que teu filho precisa daquilo e que você não tem condição de comprar. Então, assim, eu tenho isso na política da empresa. Não é para... porque tem gente que tem produtos para crianças com autismo e tal, bota preços exorbitantes. Gente, não, aquela mãe já sofre tanto. Sim, sim. Abrindo até um parêntese rápido, eu lembro que quando o Arthur estava na terapia com um psicólogo, ele viu lá na sessão tinha a ampulheta, né, Sim. com aguinha colorida, e assim, nossa, que bacana, né? Aí o psicólogo falou, não, eu compro, eu trago para vocês. Eu falei, então faz o seguinte, traz 4, porque vai ficar um para cada criança. E tá, paguei o valor lá, legal, durou uma semana, as crianças já tinham detonado isso, jogando no chão, quebrou. Depois eu fui procurar na internet. O preço que ela me cobrou de um, dava para comprar praticamente os 4. Sim, então. Então, lógico, todo mundo tem que ter o seu lugar ao sol. Mas que seja algo justo, né? Tem que ser justo. E, na verdade, tem muitos produtos que eu gostaria de ter acesso, né? Como eu comentei com você, são os mordedores, os abafadores, mas ainda são itens de valor muito alto. Então, assim, você pagar R$ 400 num abafador, ou, sei lá, pegar qualquer tipo de mordedor da China, não trabalho. Porque é a saúde da criança. Quero muito, mas é um processo. Tem que fazer tudo legalizado, porque com criança não se brinca. E principalmente com criança que tem um pouco menos da consciência do que ela está pegando, do que ela está botando na boca. Então, eu tenho muito carinho por essa empresa. E eu falo, né, as pessoas quando falam de empresa, né, falam assim sobre razão social. Razão social é um nome que a empresa tem, o registro, enfim. Mas eu vejo razão social, qual a importância dela para a sociedade. O porquê ela existe para a sociedade, né? Qual é a razão dela ser para a sociedade. Então eu vejo a Sentidos e Cores, o quanto é importante, né? Lógico, tem N produtos voltados para o público autista, mas
além do público autista. Tô vendo coisas aqui que qualquer criança Sim, pode brincar, né? Ou a questão da pulseira, do SOS, ter o QR Code. Não precisa necessariamente apenas ter o laudo, mas pode ter qualquer outra informação. O brinquedo, você tem um entendimento, né? Se eu ver, então, esse símbolo, opa, é prioridade. Então, não apenas para pessoas idosas, não apenas pessoas que andam de cadeira de rodas ou com uma muleta, mas a questão da deficiência invisível, né? O autismo não tem cara, né? Então, é o comportamental. Então, para você entender quantas vezes a gente já escutou que o nosso filho não é autista, não tem nossa, cara de autista. não parece. E assim, não parece autista. Ah, mas só porque conviveu ele com alguns minutos, né? Não é isso. E às vezes não vai ser num dia que vai perceber. Lógico, tem. Quem tem o olhar imerso na causa já entende. Mas quem não é, não, ele é só espoleta. Ele é só Inquieto, né? brincalhão, inquieto. É dele. E a gente ficou sem a medicação dele durante 3 dias. Meu Deus. E quando ele toma os remédios, eu vejo. Várias vezes eu já pensei isso lá no início. Não tá surtindo efeito. Meu marido fala isso todos os dias. Mas quando. E não, depois Mas passou, não. até porque o remédio dá muita fome. Sim, E o meu filho né? não quer parar de comer. Diferente lá no segundo neuro, que só queria dopar meu filho, que era drástico a ver o quanto estava fazendo mal para ele. E no primeiro momento que ele estava tomando dessa forma, eu assim, não tá fazendo efeito. Mas depois eu parei e pensei, não, vou dar tempo ao tempo, né? Uhum. Aí chegou esse momento que ele ficou sem a É, medicação. E assim, caramba, né? Todas as estereotipias muito mais aceleradas e assim, olha só como a medicação é importante para regular todos esses pequenos detalhes que pra gente é imperceptível, mas uhum. quando falta a gente vê a real importância, né? É, Então, Nitinho, a gente tem uma resistência mesmo sim, da medicação e ainda bem que vocês estão bem alinhados. Que meu marido fica, essa medicação não tá resolvendo nada. Não tá resolvendo nada, esse menino só come, só come. Eu falei, tá bom. Agora ele vai passar por uma avaliação neuropsicológica, né? Que para reavaliar, entender QI, o que precisa ser trabalhado, não. Isso aí também é super importante para você fazer um raio-x sim. de como está o estado da criança. E eu só queria finalizar, eu acredito que a gente já está Sim, sim, já finalizando. estamos indo pro finalzinho. Tá. Eu só queria finalizar com uma mensagem da importância do seu trabalho. Eu primeiro agradeço imensamente de estar aqui, né, essa oportunidade de ser convidada. E a conscientização é algo muito importante. Uma vez eu fui abordada por um bombeiro, pessoa da corporação do Corpo de Bombeiros, e ele me chamou no Instagram e falou, olha, parece mentira, mas nem todos as pessoas das corporações, bombeiro, polícia militar, SOS, SAMU, conhecem os símbolos do autismo e das deficiências. Isso foi uma coisa que me deixou muito alerta, porque às vezes a gente acha que basta você andar com cordão, basta você falar o que é autismo, que vai estar todo mundo sabendo. Não. Então, eu acho que isso é muito mais do que esse trabalho de formiguinha que eu, você, sua esposa e muitas pessoas estão fazendo. Eu acho que isso é uma questão de responsabilidade de saúde pública, né? Sim. Todas as pessoas deveriam estar preparados a saber lidar com uma crise, enfim, com qualquer situação que nossos filhos possam passar e saber que tem realmente aquelas reações. Muito obrigada, Nitinho. Eu achei incrível. Eu cheguei aqui nervosa, falei, não vou saber falar, vou falar mais do que o Niltinho. É E natural. eu falo mesmo, né? Não tem jeito. A gente quer falar do assunto. Conte com a Sentidos e Cores. É um sucesso o seu podcast. Lindo trabalho. E com certeza você vai voar alto. Estaremos Imagino. juntos. Sempre, sempre. Gratidão. Mas, Gratidão. para finalizar,
Eu tenho alguns pedidos, Opa. né? Eu peço uma sugestão de conteúdo, né? Série, livros, filmes, pessoas para serem seguidas. Vale alto jabá também, falar dos sentidos e cores. Ah, Eu queria que você indicasse alguma coisa pra gente. tá bom. Eu queria falar, primeiramente, tem um site que eu acho que muitas mães conhecem, que é da Cacá, do Autistólogos. Não posso deixar de citar a Cacá, porque a Cacá tem uma história muito bonita com autismo. Ela descobriu o autismo do filho menor, depois do mais velho, e agora, recentemente, ela descobriu que ela também está dentro do espectro. A Cacá tem um livro chamado Propósito Azul, e ela tem um site que ensina a mãe a fazer aba em casa. Então, é muito importante para as mães que não têm acesso, né, às terapias, que não têm condições, muitas vezes, às vezes está no interior, não tem, às vezes, nem condição financeira, ou até mesmo não tem um terapeuta na cidade que ela mora. No site da Cacá, Autistólogos, pode buscar lá, é autistólogos.com. Eu deixo também na descrição também. Tá bom. Você vê várias atividades por idade, por motricidade fina, motricidade grossa. Enfim, eu acho que ele me ajudou muito. Em vários momentos eu falei, meu Deus, meu filho não tem a pega do lápis. Aí eu ia lá no site dela, faz atividade e tal. Gratuito, com coisas que você acha em casa. Então eu acho que nesse momento eu poderia indicar várias pessoas, né, que são incríveis. E outra, além da Cacá, eu gostaria de indicar a avaliação neuropsicológica. Gente, chega uma idade que você tem que entender qual é o diagnóstico certo. Tá? Não é porque teve um diagnóstico que vai estar a vida inteira. A gente tem que entender, tem um TDAH ali, tem um transtorno opositor desafiador, tem alguma outra síndrome. A gente precisa entender, porque às vezes, eu não sei se você tem essa sensação, que a terapia vai, mas já não está surtindo efeito. E eu falo, né, não Vocês apenas estão as se crianças. identificando com isso? Não apenas as crianças, né, os adultos também. Eu falo que todo mundo que passe por terapia, a grande maioria vai sair com um diagnóstico de alguma coisa. Sem dúvida. Né? E é o quão importante naturalizar terapias, naturalizar psicólogos, psiquiatras, porque são profissionais que deixam o mundo um pouco mais leve a partir do momento que você entende sobre síndromes, transtornos e coisas que fazem diferença no mundo de outra pessoa. Então, a partir do momento que você tem essa empatia, porque você já está entendendo o que pode acontecer com você, minimamente, às vezes você acha, eu vou fazer porque pode ser comigo. Mas será Você que eu também começa a não ter tenho, empatia com o próximo, né? né? Então, ele me pediu uma indicação, mas eu vou falar 3, tá? Tá ótimo. A Cacá, sem dúvida, porque ela me ajudou muito e ela pode ajudar muitas mães que não têm acesso. A avaliação neuropsicológica, que agora o Pedrinho vai começar a fazer com a Neuropsicolux, que também, se você, sem dúvida, se convidá-la para vir aqui, ela virá com todo prazer. Então, assim, ela entende de TDAH, atende parte de adulto, depressão, ansiedade. Então, ela tem um conhecimento muito completo. Eu acho que é uma pessoa muito do bem, que eu super indico. É @neuropsicolux. E agora tem uma clínica que está chegando em São Paulo, que trabalha muito essa questão da alfabetização, que é um ponto que muitas vezes as clínicas esquecem, que é o Mundo Kids, né, que está vindo de Goiânia com a filial agora em São Paulo. Então, é muito importante porque eu vi o meu sofrimento na alfabetização. Eu tive que ir sozinha. E essa profissional, que é a Juliana Moura, ela já trabalha essa questão da alfabetização com aba. Então, assim, tudo que eu passei, eu digo, meu Deus, se eu soubesse disso antes, teria me poupado muitas angústias. Mas essas 3 arrobas aí, eu super indico. Neuropsicolux, para avaliações neuropsicológicas. A Mundo Kids, que essa parte principalmente da alfabetização. E a Cacá do Autistólogos. É isso. Maravilha, eu deixo tudo na descrição também, todos os Ótimo. arrobas, o site. E eu peço uma indicação de um pai ou uma mãe para vir conversar com a gente num próximo momento, né? Então, eu vou pedir para você abrir seu WhatsApp
escolher alguém, mandar um áudio aqui ao vivo, mostrando para todo mundo. Não necessariamente que a pessoa precise aceitar, mas é para firmar esse compromisso. Porque às vezes você vai assim, convida tal pessoa. E realmente, eu vou mandar uma mensagem, mas às vezes não vai ter a mesma reciprocidade que você tá mandando um áudio para ela. Tá bom. Não, que desafio, hein? Tem que ser gente real, né? Gente real, oficial. Se possível, aqui de São Paulo. Sem dúvida. Tem uma mãe que ela tá no grupo de mães e eu acho ela bem ativa. Só um minutinho que eu vou entrar aqui no grupo de mães. E ela já teve... Peraí, só um minutinho que você me pegou. Fique tranquila, fique tranquila. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eita. Peraí, deixa eu achar ela aqui. O nome dela é Silvana. Eu acho ela bem engajada, sabe? Tá sempre respondendo. Ai, gente, cadê você, Silvana? É que eu não tenho só um grupo de mães, tá? Uhum. Tem também a Carla do Autismo Legal, que também tem um filho autista. Fique à vontade. O importante é o compromisso de você estar mandando esse áudio ao vivo. Então eu vou ter que... Deixa eu ver se eu acho a Carla aqui. Ai, Deus. Senhor, você me pegou, hein? Mas depois também fique à vontade. Se mandar para mim o contato da Silvana, eu entro em contato com ela. Será muito bacana. É que como eu tenho alguns grupos de mães, às vezes a gente fica... E assim de supetão ainda, né? Eu tenho uma amiga que ela adotou uma criança com autismo, né? Mas, enfim, eu posso convidar uma pessoa aqui que eu acredito que ela viria. Ela é esposa de uma pessoa bem famosa. Eu vou convidá-la. Pode ser. Eu vou arriscar. Tá bom. Tá? Vou arriscar. E como eu faço? Eu ligo para ela? Não, manda uma mensagem de áudio. Oi, Marli. Tudo bem? Aqui é a Ingrid, da Sentidos e Cores, sua conterrânea. Eu tô aqui num podcast, que é o Papo de Pai. Papo de Pai. E eu tive a missão de convidar uma mãe ao vivo para vir aqui falar sobre autismo. Com certeza, você, como uma boa cearense e que se expressa super bem, vai saber contar a sua história lindamente aqui no podcast. E eu vou passar o teu contato para ele e é isso. Eu tive que fazer ao vivo aqui, escolher uma mãe e, sem dúvida, eu lembrei de você, tá bom? Que massa, que massa. Ela é incrível. Qual o nome? É a Marli. Marli. Só que eu não vou dizer o sobrenome. Tudo bem. Fica aí. Ó, se a Marli aceitar conversar com a gente, em breve estaremos aqui no podcast, vai ver os cards aqui com ela. Legal. E para finalizar mesmo, agora eu peço uma cápsula do tempo. É gravar uma mensagem para o futuro, porque em algum momento o Pedrinho vai estar procurando na internet o que a mãe dele está falando sobre ele. Então ele vai se deparar com esse episódio e vai chegar a essa mensagem. Ele quer me fazer chorar. Isso não é certo. Você não combinou isso comigo. Olhando para aquela câmera, não faz uma isso. mensagem para ele, por gentileza. E quanto ao choro, todos nós somos emotivos aqui. Não foi combinado, hein? Fique à vontade. Pedrinho, meu filho, meu amor, minha vida. Eu quero que você saiba que a mamãe te ama muito. Que você é a coisa mais importante, é o maior presente que Deus deu na minha vida. E que no momento mais difícil, que eu achei que eu não ia suportar, você foi quem me ergueu, que me deu uma razão de viver, um propósito. Mamãe tem muito orgulho de você. Eu acredito muito no seu potencial. Nunca deixe ninguém
falar o contrário. Porque a sua avó sentia muito orgulho da sua mãe e eu, consequentemente, sinto muito orgulho de você, meu filho. Tu és grande, tu és maravilhoso, tu és abençoado por Deus. E o que Deus preparou para a tua vida, Ele vai cumprir. E tua mãe está aqui hoje por você. E saiba que a tua vida impactou a minha e que impacta centenas e centenas de pessoas no país e que eu espero que um dia impacte pelo mundo. E você me ensinou o que é amor verdadeiro. E eu te amo, meu filho. Ah, você me pegou. Maravilha, É difícil não se maravilha, emocionar, maravilha. né? Ah, é difícil mesmo. Ah, ele é tudo pra mim. Que massa, eu fico muito feliz. E agora, para finalizar de verdade, deixe seus arrobas de como a gente te encontra nesse mundinho virtual. Legal. Eu acho que a gente coloca Eu vou colocar na descrição na também. descrição, né? O @ Sentidos e Cores, né? Tem o meu pessoal também, posso colocar, não Claro, tem claro. problema nenhum, que é o @ Ingrid M. Monte, porque tem tem a mãe também, né? Tem a que vai dar palestra, tem a Sim, que sim. está no mercado. Então, é sempre bom a mãe ver que tem outras mães também, Uhum, né? uhum. E que nem por isso a nossa vida é aquela figura da mãe descabelada correndo pela casa. E além de mãe, a mulher, né? Sim, sem dúvida. E são esses arrobas. Eu vou deixar aqui alguns folders. Legal. É isso. Muita gratidão. Muito bom. E para mim isso aqui é uma vitória. Que Para quem massa. não conseguia falar do assunto e tá num podcast, olha só, gente. Ó, vou levar você lá para São Sebastião para poder falar com as pessoas. Lá tem associação também, vai ser muito bacana. Que legal. Já topei. Que massa. Tá bom. Então, vai ficar em aberto a parte 2, que vai ser muito bacana poder Legal. ouvir muito mais histórias, falar muito mais sobre os aspectos legais, jurídicos, os aspectos do dia a dia, a questão das terapias, estereotipias, enfim. Então, fica aí o convite para a parte 2. Muito em breve a gente vai trocar essa figurinha. Legal. E tamo junto. Tamo Muito junto. obrigado. Juntos pela inclusão, porque o autismo nós respeitamos. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigado. Então já curte esse episódio, compartilha, comente. Se você tá numa plataforma que dê para comentar, comente. Vai lá no Instagram da Ingrid também, no Sentidos e Cores. Deixa lá um coraçãozinho, fala que gostou, fala que chegou a ela através da gente aqui. Que legal. Então vai ser muito bacana. E é isso. Beijão no coração de todo mundo e até a próxima.